a misericórdia de Deus e o arrependimento do homem, né? A gente cantou que Deus é justo e compassivo, e o livro de Jonas, ele traz a mensagem do Deus misericordioso, do Deus longânimo, de um Deus gracioso, que perdoa a iniquidade, um Deus que dá novas oportunidades, um Deus que de fato é bom. Jonas havia recebido uma ordem clara para ir até a cidade de Nínive, para pregar contra a maldade daquela cidade. Já falei aqui, repito, né? Nínive era conhecida pela sua maldade, pela sua devassidão, né? E Deus manda o profeta do seu povo, que era um povo separado, ele manda esse profeta ir pregar lá nessa cidade, né? Apesar de Deus ter escolhido o seu povo, né, Israel, Deus, ele é um Deus gracioso até para povos inimigos, né? Aqui nós já vemos um prenúncio daquilo que vemos ser, digamos, ordenado lá na grande comissão, no capítulo final de Mateus, de Marcos, né, onde Jesus manda ir por todo mundo pregar o evangelho, né? A gente vê aqui já algo apontando para a misericórdia de Deus se espalhando por todo o mundo. Apesar de que Deus ainda agia de maneira muito específica em Israel, Deus já mostra também a sua misericórdia para com outros povos, mas a misericórdia salvadora. Não basta só a misericórdia de bondade, de conceder coisas boas, sem que haja a salvação, né? Não é suficiente o bem, né? É preciso a salvação do Senhor, né? Muitos querem e buscam a bondade de Deus, né? A sua graça, sua misericórdia, né? Sua cura, mas não é suficiente para as nossas vidas apenas isso. A graça salvadora, a misericórdia de Deus em não punir aquele que merece, mas de oferecer a sua misericórdia, oferecer a sua graça, né? Deus manda Jonas ir para Nínive, porém Jonas tenta fugir, ele não consegue. Ele tenta fugir e fugir até da presença de Deus, né? Ele embarca para Tarsis, talvez o lugar mais distante que se tinha conhecimento na época. A sua desobediência resultou em uma tempestade enviada por Deus, e ao ser lançado ao mar, foi engolido por um grande peixe. No ventre do peixe, Jonas clamou ao Senhor e reconheceu que do Senhor vem a salvação. Deus respondeu à sua oração e ordenou que o peixe o vomitasse em terra. Agora, no capítulo 3, Jonas recebe uma segunda oportunidade para cumprir a sua missão. Vamos então ler o capítulo 3 de Jonas. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia,
e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgou em Nínive, por mandamento do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Amém? Esse texto é um texto forte, é um texto que envolve a termos aqui até difíceis de se explicar, de compreender, né? Mas vamos por partes aqui, vamos tentar entender o que aconteceu, apesar de o texto ser já muito claro, mas entender a mensagem do capítulo 3, como ela também se aplica às nossas vidas. Nesse capítulo nós vemos que Deus, Ele tem misericórdia dos pecadores e os leva ao arrependimento por meio da pregação da sua palavra. Deus, Ele tem misericórdia dos pecadores, né? E a maneira como Ele usa para levar pecadores ao arrependimento é a pregação da sua palavra. Em resumo, é o que o texto diz. Jonas vai, prega, o povo escuta a pregação, se acredita na pregação, se arrepende e Deus tem misericórdia desse povo. O ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, é fundamental para a salvação. É pela palavra que se tem a salvação, que tem acesso à salvação. Não há outra fonte de informação que nos leva à verdadeira salvação, só a palavra de Deus. Jonas foi a Nínive e pregou. No versículo 1 e 2, nós vemos algo que a gente já tinha visto aqui no livro de Jonas, versículo 1 e 2 diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. Vamos fazer uma rápida comparação. Capítulo 3, versículo 1 diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Volte para o capítulo 1, que nós vamos ver semelhante. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nós vemos pela segunda vez a palavra do Senhor vindo a Jonas. Nós vemos uma atitude diferente, mas precisamos observar, e fica claro aqui, é que a palavra do Senhor que veio a Jonas foi a mesma. A despeito
da desobediência de Jonas, independente da desobediência de Jonas, Deus não mudou. Deus tinha mandado Jonas fazer algo, Jonas não fez. Deus mandou ele ir para Nínive pregar, ele não quis ir, ele fugiu. E aí, às vezes, talvez, quando a gente imagina a cena, né, o peixe engolindo Jonas e depois vomitando, onde foi que o peixe vomitou Jonas? A gente não para pensar nessas coisas, mas aonde será que Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas? Será que foi na praia de Nínive? Será? Nínive não tem praia. Nínive não tem, não se sabemos, o texto não dá detalhes, mas possivelmente Jonas estava de volta a Israel. Ele passou por tudo, ele foi nas profundezas dentro do ventre do peixe, mas Deus fala novamente com Jonas. Não podemos afirmar ou com que espaço de tempo a palavra do Senhor veio novamente a Jonas, mas é possível que mesmo depois que tudo que tenha passado, Jonas, ainda assim ele não tenha ido diretamente a Nínive. Possivelmente, eu não posso afirmar, o texto não diz, mas possivelmente a palavra de Deus veio novamente a Jonas quando ele estava já tranquilo no seu lugar, são e salvo. Agora veio a palavra do Senhor, mas isso não é tão relevante, essas suposições, são coisas que eu gosto às vezes de imaginar, não são tão relevantes, mas há algo relevante aqui nos 2 primeiros versículos, é que a palavra do Senhor, ela não muda, é que a vontade do Senhor, ela não muda. Independente da nossa desobediência, Deus não vai mudar. Se Deus quer que façamos algo, Ele vai continuar querendo que façamos aquilo, até que façamos. E se não fizermos, possivelmente receberemos a disciplina do Senhor por não obedecê-lo. Deus, a sua palavra não muda, né? Deus fala pela segunda vez a Jonas, mostrando a sua paciência e também o seu propósito soberano. Jonas, ele não queria a conversão daquele povo, mas Deus insiste em mostrar que a ele pertence a salvação, que a Deus pertence a salvação. O chamado de Jonas é reafirmado, né? Ele deve pregar a mensagem de Deus em Nínive. Deus também tem nos chamado a cumprir o seu propósito em nossas vidas. Talvez você tenha ouvido claramente o que Deus quer da tua vida como servo dele e esteja obedecendo, mas talvez você também possa estar ouvindo, já ter entendido claramente o chamado de Deus e estar se comportando como Jonas, mesmo experimentando a sua graça, a sua misericórdia, mas ainda assim insiste em não obedecer, ou demorando a obedecer, ou precisando que algo mais forte, mais sério aconteça para que você obedeça. A palavra de Deus nos diz lá em Samuel que Deus se agrada mais de obediência do que até de sacrifícios. O que agrada ao Senhor é a obediência. O que deixa o Senhor feliz é a obediência. Desobediência ou negligência não passa despercebido aos olhos do Senhor. Talvez você
o exemplo que eu falei aqui de Sansão, né? Talvez você, não, Deus quer, eu sei que Deus quer que eu faça isso, mas eu não estou fazendo e está tudo bem, nada está acontecendo, eu estou levando a minha vida, então assim eu vou continuar, né? Às vezes a gente tem muito aquelas frases, não, eu sei que Deus quer que eu faça isso, mas eu não estou fazendo, que Deus tenha misericórdia, e acha que assim vai levando a vida. Mas a verdade é que a vontade de Deus, ela não muda. Os planos de Deus, eles são imutáveis. Romanos 11, 29 diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele não muda. Ele não muda. Jonas não queria, apesar de Deus mandar, ele disse, não vou fazer, achando talvez que se ele não fizesse, então Nínive seria condenada. Mas Deus é soberano. Os versículos 3 e 4, vamos ler novamente. Jonas, então, depois de tudo que passou, ele reage diferente ao chamado de Deus. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. A cidade de Nínive era uma cidade grande, que para caminhar pela cidade, de maneira normal, levava 3 dias. O texto dá a entender que Jonas, ele passou apenas 1 dia percorrendo pela cidade, pregando o evangelho. Temos 2 opções: ou Jonas foi fazer de carreira fechada, procurando ser o mais rápido possível para se livrar da missão, ou Jonas nem percorreu toda a cidade. Não sabemos ao certo. Talvez ele tenha percorrido toda a cidade, mas deixa uma dúvida aqui no ar. Será que Jonas estava realmente preocupado em cumprir a missão da melhor forma possível? Será que até aqui nós podemos já constatar que houve um arrependimento de Jonas quanto a tudo que ele fez, quanto à sua desobediência? Será que Jonas de fato estava arrependido? Não podemos afirmar, mas ainda não temos provas suficientes de que ele estava obedecendo agora por causa de arrependimento, mas talvez pelo temor à soberania, à grandeza e à disciplina de Deus. Deus, ele se alegra quando o obedecemos, né, por prazer, por fazer a sua vontade. Às vezes, ele, na sua graça, ele nos intimida com o seu poder para que sejamos corrigidos dos nossos erros. Mas a maneira que agrada a Deus é ouvir a sua palavra e obedecer. Não é só sermos ouvintes, como vemos lá em Tiago. Precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. E entre a nossa salvação, o momento em que cremos no Senhor Jesus Cristo, até a nossa glorificação, o momento que estaremos com o Senhor nos céus, nós estamos aqui para aprender a obedecer ao Senhor de maneira inteira.
de todo o coração. Estamos aqui aprendendo a ser santos, e somos santos quando obedecemos ao Senhor. Nós precisamos estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 4 nós temos o teor da mensagem. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Será subvertida. A ideia de subvertida é de aniquilamento, de uma destruição completa. E o texto nos dá a ideia aqui de iminência. Iminência é que falta pouco tempo. Por exemplo, a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela traz uma ideia, ela tem que trazer em nosso coração uma ideia de iminência, mesmo que não seja. O que significa? É o senso de que está perto, que pode ser a qualquer momento. Aqueles homens ouviram a mensagem de Jonas e eles estavam ali com os dias literalmente contados. Imagine alguém chegar e dizer: olha, São João de Jaguaribe daqui a 40 dias será destruído. Talvez hoje a gente não acredite nisso, mas tem uma questão diferente aqui: o povo acreditou na mensagem. E aí, imagine você receber a sentença de morte vinda do Senhor, apesar dos ninivitas serem um povo que não eram tementes a Deus, mas eles conheciam esse Deus de Israel. Todos eles sabiam o que Deus tinha feito em Israel desde o Egito, os grandes sinais. Todos eles conheciam as grandes vitórias que Deus tinha dado a Davi. Todos conheciam a soberania do reino de Israel por causa do Deus que eles tinham. Eles não eram soberanos, não eram por causa da sua força militar, não era por causa da sua riqueza, seu poder, mas por causa do seu Deus. E os outros povos sabiam disso. Egito sabia disso. Os cananeus que habitavam lá antes de conquistarem a terra prometida sabiam do poder desse Deus, né? A cidade de Jericó. Então, muitos relatos, muitos fatos que já eram fatos históricos, né, era de conhecimento dos ninivitas. E de repente essa cidade recebe um mensageiro vindo da parte desse Deus dizendo: olha, vocês serão destruídos. Sem Jesus Cristo, essa pessoa será aniquilada. E não simplesmente fisicamente, mas estará para sempre distante da presença de Deus. Estará no lugar onde o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou e deu detalhes sobre ele, o inferno. A mensagem para aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo deve ser semelhante à de Jonas. Nós precisamos falar em amor para as pessoas, mas precisamos falar a verdade para as pessoas. Hoje em dia, muitos estão se convertendo, mas não ao verdadeiro evangelho, porque gostam, se agradam da mensagem do paz e amor, das bênçãos, das vitórias, do autor ego, né? Da elevação do ego. Mas as pessoas tentam esconder a mensagem de arrependimento, a mensagem de condenação. Os nossos pecados nos condenam ao inferno, e só o arrependimento, conversão ao Senhor Jesus Cristo,
nos livra da ira de Deus. Nos livra das consequências dos nossos pecados. A pregação não muda, a palavra de Deus não muda. Nós vimos aqui, Deus não muda, Ele permanece o mesmo. A sua mensagem é uma mensagem de juízo para aqueles que não se arrependem, para aqueles que não se convertem ao Senhor. Nós precisamos ouvir o conselho que Paulo deu a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A palavra é para corrigir dos nossos erros, é para corrigir dos nossos pecados, é para gerar transformação de vida, é para realmente nos levar ao arrependimento. É isso que precisa ser pregado. Não é, vem aqui se juntar a esse clube, lá é legal, lá é bom, lá a gente fica se ajudando. Pode ser legal, deve ser bom, devemos nos ajudar, mas a pregação não é um convite para fazer parte de um grupo de pessoas. É para se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor Jesus Cristo. O que João Batista pregava? Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Jesus enfatiza a mesma mensagem. Nós vemos isso lá nos Evangelhos. Arrependimento e fé. O que é que precisa para ser salvo? Arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. A fé salvadora. Não é qualquer fé. É a fé certa. É isso que salva, porque os nossos pecados, eles se assemelham aos dos ninivitas. Pode não haver crueldade, pode não haver essa maldade que nós não julgamos no nosso senso, né, de bondade e de maldade, mas o pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a condenação. A pregação é a mesma, lá do Antigo Testamento. Isso aqui se passou 500 anos, mais 600, 700 anos antes de Cristo. 2.700 anos aqui atrás, quase 3.000 anos aqui atrás. E a mensagem não muda, ela é a mesma. Se arrependam. No versículo 3, nós vemos, ou melhor, no versículo 5 ao versículo 9, nós vemos aí o relato do arrependimento dos ninivitas. Como foi esse arrependimento? Vamos ler novamente? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Jonas passava pelas ruas gritando a mensagem de condenação por causa dos pecados dos ninivitas. As pessoas iam ouvindo aquela mensagem, acreditavam em Deus. Eles acreditavam. O versículo diz que eles creram e proclamaram um jejum, vestiram de panos de sacos, do maior ao menor. Isso, na cultura daquela região, daquela época, era uma demonstração de arrependimento, era demonstração de sofrimento. Por exemplo, quando algo muito ruim acontecia com o povo, com alguém, eles se vestiam de sacos, eles se cobriam de cinzas como um sinal de luto, de tristeza. Aqui o sentido é de arrependimento, de medo, de tristeza, mas de arrependimento. Eles proclamaram um jejum. Se aquele povo não tivesse acreditado na pregação de Jonas, eles iam
reagir quanto àquela mensagem, possivelmente até matasse Jonas, em vista que era um povo cruel. Mas olha como Deus trabalha. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas vai lá, no meio de um povo mau, um povo que não gostava dos israelitas. Ele vai lá, prega contra eles, e aquele povo diz: rapaz, esse cabra veio aqui falar mal da gente. Eles podiam agir dessa forma, vamos dar uma lição para ele. Mas não, porque ao Senhor pertence a salvação. É Deus quem salva. Não foi a performance de Jonas que salvou aquele povo, porque até nos leva a crer que ele não estava dando o seu melhor. Mas a salvação daquela geração dos ninivitas já estava determinada por Deus. Mas Deus faz acontecer na história por meio da pregação da sua palavra. Deus não precisa da gente para que alguém se converta, mas Ele quer usar a gente para levar a mensagem de arrependimento aos corações. É assim que Deus quer agir, é através de mim e de você. Foi através de Jonas, aqui para os ninivitas. Então, o povo crê na mensagem e responde com jejum e humilhação diante de Deus. Eles se vestiram de saco, se humilharam diante de Deus. Não bastasse isso, todo o povo, o rei também escuta a mensagem. Versículo 6: chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. O povo estava contrito ali. O povo estava demonstrando arrependimento. Mas não só o povo, o seu maioral, representante maior daquele povo, o rei, ele desce da sua glória real e também se humilha diante da presença de Deus. Sinal de arrependimento, demonstração de arrependimento. Às vezes hoje a gente acha que só usar a palavra arrependimento expressa um verdadeiro arrependimento diante de Deus. Mas arrependimento verdadeiro, ele é seguido de atitudes de arrependimento. Nós temos que dar frutos, dignos de arrependimento. Não basta dizer que agora sou de Jesus, que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, se a minha vida em nada demonstra que de fato Ele é meu Senhor, se a minha vida em nada demonstra que eu me arrependo da minha velha maneira de andar, da minha velha procedência, continuo o mesmo, só mudei alguns costumes, mas as atitudes às vezes continuam as mesmas. Deus, nós vimos no texto, lá no final, nós vimos que Deus, Ele não condena aquele povo, Ele absolve aquele povo, e isso é um indício, de salvação daquela geração. Nós vamos ver que essa geração de fato foi salva, em outro texto, porque houve ali de fato arrependimento, houve ali de fato uma conversão, uma mudança de direção na sua vida. Versículo 7: o rei não só desceu da sua glória e se humilhou diante de Deus, mas ele também proclamou, ele usou a sua autoridade para levar todo o povo a uma verdadeira revolução de arrependimento.
fez-se proclamar e divulgar em Nínive o seguinte dito: por mandato do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Versículo 8: mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que está nas suas mãos. Versículo 9: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então o rei, ele, usando a sua autoridade, ele proclama um jejum e proclama uma atitude de reverência, de humilhação em toda a cidade. Imagine aquela situação, toda aquela cidade coberta de pano de sacos, fazendo jejum, animais, tudo para demonstrar arrependimento. E o rei diz: olha, e se converterão, talvez no sentido de até pedir ao povo: se convertam dos seus maus caminhos. O rei estava reconhecendo que de fato eles eram um povo mau aos olhos de Deus, da sua perversidade, da sua maldade, né? O texto diz, do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Se convertam. Se todos nós fizermos isso, talvez o rei falou mais ou menos assim: se toda essa cidade fizer isso, quem sabe Deus não nos poupe? Quem sabe Deus não nos livre da sua condenação? Arrependimento, ele é demonstrado através de atos, de obras. As obras não salvam, mas as obras mostram que de fato nós somos servos do Senhor. As obras mostram de fato que nós nos arrependemos dos nossos pecados. As obras mostram que nós somos nova criatura. Tiago diz isso. Você diz que tem fé, mas não tem obras? Será que a sua fé vai poder te salvar? Mas eu, com as minhas obras, mostrarei a fé. Não é só levantar as mãos, não é só cantar, não é só aprender algumas ações de maneira pública de crentes que somos salvos. É transformação nas atitudes, em tudo. Demonstração de arrependimento. Eles fizeram tudo aquilo ali, aquele luto, todo aquele jejum, na verdade toda aquela humilhação, com a esperança de que Deus pudesse poupar. Olha a postura deles. Eles ainda assim não tinham certeza de que seriam poupados, mas eles fazem na esperança de que Deus não faça aquilo, e usa a palavra: quem sabe ele se arrependa. Então, assim foi o arrependimento dos ninivitas. O arrependimento, de fato, dos nossos pecados deve ser semelhante, ser demonstrado em atitudes, mudança. E para a gente encerrar, o versículo 10
diz que Deus responde ao arrependimento dos ninivitas. O versículo 10 é um versículo bem, digamos assim, que coloca uma interrogação na nossa mente, né? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Deus se arrepende? Deus se arrepende de alguma coisa? O texto aqui está dizendo que Deus se arrependeu. Quando a gente volta lá em Gênesis, que Deus decide destruir com o dilúvio, diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, né? Deus, ele se arrepende. O que é que o texto está querendo dizer com isso, né? O que significa essa expressão? A verdade é que Deus não muda sua natureza, nem seus decretos. Vamos abrir lá em Números capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Mas aí você pega esse versículo e olha para o que aconteceu aqui em Jonas. Aí a gente diz: não, então agora nós temos uma contradição. Encontramos uma contradição na palavra de Deus. Mas na verdade não é isso, né? O termo aqui, arrependimento, que Deus se arrependeu, não é que Deus ele mudou de ideia, ou que ele faz as coisas e diz: puxa vida, não devia ter feito isso. Não, eu disse que ia fazer isso aqui, mas não vou fazer não, né? Me arrependi do que disse. Não é nesse sentido, né? Na teologia a gente entende isso como um termo chamado antropomorfismo ou antropopatismo. O que é isso, né? Antropomorfismo, ou seja, é atribuir a Deus ações do ser humano. Às vezes tem questões que nós não conseguimos descrever exatamente Deus, e aí na sua palavra, homens que escreveram, eles atribuem a maneira de pensar do homem, a maneira de entender as coisas do homem, tá certo? Vou tentar explicar de maneira mais clara, né? O termo usado para atribuir a Deus características ou ações que são próprias dos seres humanos é o antropomorfismo. É quando se referem aspectos físicos ou ações a Deus. E o antropopatismo é quando se refere emoções ou sentimentos humanos a Deus. Vamos para exemplos. O antropomorfismo, que é questões físicas, né, e ações. Por exemplo, nós vemos em Salmos 34, 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus tem olhos fisicamente? Não, Deus é espírito, tá certo? Nós atribuímos aquilo que a nossa mente compreende a Deus como uma questão física, tá certo? Dos sentimentos, a gente poderia usar o próprio arrependimento. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem. Gênesis 6 fala sobre isso, né? Se arrependeu. Deus, ele não se arrependeu, ele não muda, mas significa de uma maneira mais aproximada de dizer que Deus se entristeceu com o que o homem fez, com as atitudes do homem. Aqui aplicado em Jonas, eu sei que não é uma questão fácil de compreender, mas a questão de arrependimento é que Deus tinha dito: olha, vou destruir Nínive por causa do seu pecado.
O pecado gera destruição, gera morte? Sim. Se Nínive não se arrepende, o que é que tinha acontecido? 40 dias batido, tinha sido destruído. Nínive se arrepende, Deus não castiga. Foi arrependimento de Deus? Não, o termo não é bem esse. Porque assim, às vezes nós, por sermos limitados, nós temos dificuldade de compreender a soberania de Deus. Antes de tudo existir, Deus já sabe tudo de todas as pessoas. Concordam? Ele sabe quem vai se converter, ele sabe quem não vai se converter. Porque é ele, na verdade, é ele quem converte o coração. Mas no decorrer da história, ela vai se descrevendo assim. Deus manda Jonas ir pregar, Deus já sabe que aquele povo vai se converter, porque é ele quem vai converter o coração dele, daquele povo. Mas quando o relato vai sendo escrito, a história vai se encaixando assim, entende? Deus diz: olha, vai lá e prega contra aquela cidade, porque eu vou destruir ela. E aí Jonas vai lá e prega, e aquela cidade não é destruída, porque eles se convertem. O Jeremias, capítulo 18, versículos 7 e 8, fala da questão do caráter de Deus. Vamos abrir lá, só para a gente tentar compreender. Eu sei que talvez essa seja uma questão que você vai sair daqui e vai procurar estudar melhor. E tem gente explicando muito bem aí acerca disso. Mas eu vou, digamos assim, pelo menos iniciar, né, essa curiosidade de compreender melhor. E é importante a gente tratarmos sobre isso. É importante a gente nos deparar com situação como essa, porque senão, quando alguém que não conhece a palavra do Senhor, ou melhor, que conhece a palavra do Senhor, mas não tem o Espírito do Senhor, eles vêm contra nós com argumentos e a gente não sabe responder. Jeremias 18, 7 e 8 diz assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. O que a palavra de Deus está dizendo? Que acima de tudo está o caráter de Deus. Deus é um Deus longânimo e compassivo. Todo aquele que se arrepender do seu pecado, verdadeiramente se arrepender do seu pecado, não terá sobre si o castigo que estava destinado a ter. Deus disse: olha, a alma que pecar, essa vai morrer. Todo mundo pecou, todo mundo morre espiritualmente? Não, porque Deus também decreta a sua graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu não sei se eu consegui explicar claramente, mas a verdade é que Deus, ele não se arrepende, ele não se arrependeu de uma coisa que foi pega de surpresa. Ah, rapaz, eu pensei que aquele povo não ia se converter, sabe? Deus não é aquela pessoa que está ali no jogo, mas sem saber o que é que vai vir pela frente. Não é assim. Deus é soberano. Então Deus, ele diz: não, eu ia destruir, mas o povo me surpreendeu, aí se converteu, então eu me arrependo e não vou destruir ele. Não é assim, irmãos, tá certo? Deus, ele tinha decretado a destruição daquele povo, decretado no sentido que em aspectos que estavam reservados somente a ele já sabia que não ia ser destruído o povo. Naquele momento não, o povo
os ninivitas foram destruídos depois, mas naquele momento não, aquela geração não, aquela geração se converteu, aquela geração se arrependeu do seu pecado. Deus já sabia que eles iam se arrepender, e Deus tinha um propósito com a salvação daquele povo, por mostrar que a salvação é dele, que até o povo mais ruim da face da terra pode ser transformado pela graça de Deus, pela mensagem do Senhor. Deus, ele não se arrependeu nem mudou de ideia. Ali sempre foi o plano inicial. Sem a conversão, condenação, mas com a conversão, salvação. Ele já sabe tudo. Ele sabe todos que são salvos, até dos que ainda não nasceram, ele já sabe. Mas dentro da história nós não sabemos. E a história vai se escrevendo. Aqui na época de Jonas, foi se escrevendo ali naquele momento, né? Então, dentro do conhecimento deles, foi assim que aconteceu. Mas dentro da soberania de Deus, não. Os ninivitas já estavam predestinados à salvação. Deus, então nós vemos que Deus sempre responde ao arrependimento sincero com graça, perdão e salvação. Amém? Deus sempre responde ao arrependimento sincero com graça, perdão e salvação. Deus não rejeita um coração verdadeiramente arrependido. Assim como ele respondeu ao clamor dos ninivitas, ele nos convida a nos voltarmos para ele com sinceridade. Você tem buscado o perdão de Deus e permitido que sua graça transforme a sua vida? Salmos 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém? Jonas 3 aponta para o grande tema da redenção na Escritura. Deus não apenas oferece salvação a Israel, mas também aos gentios. A pregação a Nínive antecipa a expansão do Evangelho a todas as nações em Cristo. É o que diz lá em Mateus 28, 19 a 20. Vão para todo mundo, preguem o Evangelho. Aqueles que crerem, né, ensinem, batizem, né, essas pessoas, discipulem elas. Jesus usou a resposta dos ninivitas como contraste com a incredulidade de sua própria geração. Por exemplo, quando Jesus estava pregando diante dos fariseus, ele usa o exemplo dos ninivitas. Mateus 12, 41, vamos abrir lá rapidamente, a gente já está encerrando. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e as condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus está falando para aquele povo, e aquele povo não está se arrependendo, não está acreditando, e ele diz: olha, os ninivitas vão se levantar para te condenarem vocês, porque eles acreditaram na mensagem de Jonas. Eu sou maior do que Jonas, e vocês não estão acreditando na minha mensagem, na minha pregação, né? Então, Jesus, ele está mostrando aqui nesse trecho, a gente não vai ler por causa do tempo, tanto que a história de Jonas de fato é real, é verídica, como mostrando também que os ninivitas de fato se converteram e foram salvos. Jesus fala deles na questão do futuro ainda, né, que vão ser testemunhas contra os fariseus, contra aquele povo da geração de Jesus que não creram nele. Deus sempre está pronto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente, revelando sua paciência e graça redentora em Cristo. Para concluir, Jonas nos ensina que Deus é o Deus misericordioso. Ele restaurou Jonas para cumprir a sua missão e mostrou misericórdia ao povo de Nínive
quando se arrependeram. Isso nos lembra que nunca estamos além do alcance da graça de Deus. Enquanto a vida, Deus pode alcançar. Deus ainda chama pecadores ao arrependimento hoje. Como você tem respondido à voz de Deus? O arrependimento verdadeiro traz transformação de vida. Há algo em sua vida que precisa ser entregue a Deus? Há algo em sua vida que precisa ser mudado, ser transformado? A misericórdia de Deus é para todos os povos. Como a sua vida reflete o coração de Deus por aqueles que ainda não o conhecem. 1 João 1,9 diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar das nossas injustiças. Que possamos responder ao chamado de Deus com obediência e corações arrependidos. Amém? Oremos. Se ficou ainda dúvida acerca dessa questão do arrependimento de Deus, busque, né? Nós temos teólogos aí que já estudaram muito sobre esse assunto e vão esclarecer, né? Na internet tem muita coisa sobre isso, né? Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Marcos Granconato, né? Podem ajudar a compreender melhor acerca desse termo, tá bom?